É, hora do manual. Ela acidentalmente entra em um mundo fictício e possui o corpo de uma personagem dentro dele, mas de repente percebe que virou Scarlet, uma mulher que foi brutalmente assassinada pelo próprio noivo, o Imperador Tirano. Então, para se proteger de seguir a história original de morrer, ela começa seu plano para ser rejeitada. Oi, eu sou o Zakai, e vou estar lhe acompanhando na sua hora favorita. A obra de hoje é 10 jeitos de ser rejeitada, e espero que aproveite. A história começa com uma jovem mulher suplicando e se declarando como Scarlet Armin, a noiva do tirano Carlyle. Esse é o cenário do livro A Vida do Tirano, uma história de romance e fantasia. O Imperador Carlyle, o protagonista do romance, é um tirano que comete atos horríveis, mas ele encontra a protagonista feminina, se apaixonando por ela e se transformando numa pessoa muito gentil e submissa. Enquanto lembra dessa história, uma jovem garota se contorce no travesseiro. Ela se pergunta qual é o sentido de toda essa matança agora se o tirano se torna uma pessoa gentil no final. Considerando que Carlyle mata a garota no meio do romance, ela se considera sortuda por chegar antes do enredo principal começar. Ela reflete na situação enquanto se senta na cama, dizendo que pode sobreviver se não incomodar a protagonista, mas ainda duvida de sua capacidade de lidar com o tirano. Nesse momento, Scarlet entende que o tirano, que acabou de experimentar seu primeiro amor, é um verdadeiro desastre. Atualmente, ele é o mestre de espada mais jovem e notável, então ela começa a rabiscar ideias sobre como fugir dele. Ganhar a simpatia do tirano é a primeira coisa em sua lista, mas as coisas tomam um rumo pro pior quando ela percebe que, apesar de que ele possa ser conhecido como o homem mais sábio vivo, não é por causa de seu caráter, mas porque poucos são mais sábios que ele. Mas ela de repente se lembra de sua família. Ela começa a reclamar sobre eles serem tão cruéis por noivar sua única filha com um tirano. E Scarlet até se pergunta se eles são sua família de verdade. Felizmente, ela ainda tem as memórias da Scarlet original. Ela lembra que o Duque é muito frio. Ignora e bate nela. A memória da família não é de apoio e felicidade. Então ela decide deixar a família do Duque o mais rápido possível. Mas Scarlet ainda precisa lidar com seu noivado com o tirano, já que seu primeiro encontro será no banquete de aniversário do Imperador em 10 dias, o que também marca o início da linha do tempo da história e a queda dela. Olhando para o convite, Scarlet tenta lembrar por que ela ama o tirano, percebendo o que viu nele que a fez se apaixonar. Ela de repente entende que não pode fugir, e deve terminar o noivado. De repente ela tem a ideia de ser dispensada pelo tirano. Ela deve persuadir o tirano a cancelar o noivado, já que o noivado do imperador é selado com um contrato místico. Então Scarlet fica feliz, planejando parecer insana para incitar o ódio do tirano contra ela. Então o dia do banquete chega. E enquanto Scarlet se prepara, ela reclama que é muito cedo para se preparar, já que o banquete é à noite. Olhando para os vestidos, Scarlet nota um vestido simples de pêssego e decide usá-lo, o que choca a empregada, já que ela sempre escolhe um vestido mais luxuoso. Parece que o plano está começando. A empregada pergunta a Scarlet, que está se preparando, se ela quer acessórios para o vestido, já que ele é muito simples para o banquete no Palácio Imperial, mas Scarlet responde que aquele vestido é o suficiente. Enquanto Scarlet desce as escadas, ela ouve as empregadas comentando sobre sua escolha de vestido simples e algumas acham loucura ela estar usando ele. A cor de pêssego também não combina com ela, então ela sorri e percebe que essa é a resposta que ela queria. Scarlet pensa animadamente enquanto se acomoda na carruagem, certa de que esta roupa iniciará sua suposta loucura. Ela observa os arredores frios e os olhares do Duque enquanto começam sua jornada. Scarlet vê e ignora seu pai, acreditando que o Duque é indigno de sua única filha. Scarlet volta aos seus sentidos quando Izar Armin pergunta irritantemente o que há de errado com ela hoje. Izar Armin, meio-irmão de Scarlet na história original, é a única pessoa que a apoia depois dela ser sentenciada à morte. Quando Scarlet tira sua vida, Izar é o primeiro a encontrá-la e salvá-la. Depois de entrar no corpo de Scarlet, ela olha para Izar, pensando se deveria tratá-lo de maneira diferente. Ela pergunta inocentemente o que está acontecendo. Izar percebe a expressão estranha de Scarlet e pergunta, de maneira irritante, se é por causa do vestido. Scarlet confiantemente diz a Izar que seu vestido lhe cai perfeitamente, e que ela é bonita não importa o que vista. Surpreso com sua resposta, Izar diz a Scarlet que os rumores de que ela enlouqueceu parecem verdadeiros. O Duque então grita com Scarlet e pergunta furiosamente se ela está disposta a envergonhar a família. Pensando que é por causa do vestido, Scarlet finge estar triste e diz que já que o Duque disse que ela comprou muitas roupas outro dia, dessa vez Scarlet experimenta um vestido muito modesto. Scarlet aponta acusadoramente para Izar, e diz que se é sobre o prestígio da família, eles devem focar em Izar, já que ele chegou em casa bêbado ontem. Quando Scarlet olha para Izar, ela percebe que ele está calmo, e não está bravo com ela por dedurar ele. Quando o Duque está prestes a gritar com Scarlet de novo, a duquesa Milia Armin de repente os repreende e manda parar. No momento em que a antiga duquesa faleceu, o Duque apresentou a nova duquesa, Milia, já que antes do casamento deles, ela era parceira romântica do Duque, que a abandonou. Scarlet é desprezada pela duquesa Milia, que desconta nela punindo ela frequentemente.
Então Scarlett chama provocativamente a duquesa de Madame, dizendo que seu filho é famoso por cantar na praça quando está bêbado. Para evitar brigar de novo, Scarlett finge dormir, mas Isara olha chocado quando ela começa a roncar. Em seguida, Scarlett acorda de um sonho estranho e percebe que chegaram ao palácio. Quando Scarlett pede ao guarda para destrancar o portão, ele responde que não pode porque Sua Majestade já está lá dentro. E Scarlett concorda alegremente. Scarlett fica assombrada pelo luxo do local ao chegar pela primeira vez, e também sabe que o tirano ainda define isso como uma celebração de aniversário menos formal que a do imperador anterior. Scarlett está satisfeita por ter atraído a atenção das pessoas de maneira negativa por causa de seu vestido, e eles realmente falam que ela está louca. Enquanto procura o imperador, ela nota um rapaz bonito, mas percebe que não é o imperador, já que ele tem cabelo loiro, e o livro descreve o imperador com cabelo prateado e olhos roxos. Enquanto Scarlett passeia, ela ouve 3 mulheres discutindo sobre a história de sua loucura. Então Scarlett se aproxima delas, e ao perceber que o cabelo das 3 parece um semáforo, solta a frase semáforo. Uma das damas, confusa, pergunta a Lady Fleta o que é um semáforo, mas Lady Fleta apenas provoca Scarlett e diz que os rumores são verdadeiros, já que Scarlett está dizendo coisas sem sentido. Sem recuar, Scarlett se aproxima de Lady Fleta e a ameaça, perguntando se ela quer morrer. Ela avisa para não mexer com ela, fazendo os joelhos de Lady Fleta fraquejarem, enquanto ela passa por elas percebendo que são muito sensíveis. Scarlett observa que ninguém parece estar por perto enquanto ela passeia, talvez porque sua fama não tinha sido alimentada em um mês. A civilidade do tirano foi o que fez Scarlett se apaixonar pelo romance original, mas talvez a razão mais importante seja que no passado, o tirano era o que ela precisava, e a única pessoa que era educada com ela. Scarlett finalmente vê o imperador e então caminha em sua direção. Ao chegar na frente do imperador, ela o cumprimenta graciosamente e se apresenta. Scarlett olha para o imperador e percebe que a Scarlett original não se apaixonou apenas por sua educação, mas também por seu rosto. Enquanto olha para o imperador, ela percebe como ele é legal e bonito, fazendo as pessoas ao redor parecerem polvos bronzeados na água. O imperador pergunta preguiçosamente a Scarlett se ela vai mostrar algo estranho e diz para ela desistir. Scarlett responde que como é o primeiro encontro deles como noivos, ela preparou algo para ele, então pede ao imperador para olhar. O imperador concorda com Scarlett, e ao ouvir isso, Scarlett pensa feliz que seu plano funcionou e anuncia a todos seu truque de mágica. Ela derrama vinho em seu vestido e anuncia que ele vai se tornar vermelho deslumbrante depois de cumprimentar o imperador com um feliz aniversário. Satisfeita com seu ato louco, Scarlett pensa que seu plano de romper o noivado foi bem sucedido, vendo a reação atônita do imperador. Ela acredita que isso pode ser um plano infalível. Depois do truque insano de Scarlett, ela deseja feliz aniversário à Sua Majestade, lembrando que ele prefere não ser cumprimentado. De repente, a expressão sombria do imperador chama a atenção dos outros. Cansado de Scarlett, o imperador chama o Duque Armin e diz que a condição da dama parece não estar bem, aconselhando ele a verificar a situação em sua mansão. O Duque Armin concorda embaraçosamente com o imperador e arrasta Scarlett para fora. Enquanto é arrastada, Scarlett olha para o imperador e vê seu rosto bonito. Scarlett percebe que o imperador está olhando para ela, então pisca para ele, o que o pega de surpresa. Na viagem de volta para casa, o Duque Armin grita com Scarlett por agir de forma selvagem na frente do imperador. Ignorando o Duque, Scarlett pensa que o que fez será um sucesso. Isara então chama a atenção de Scarlett, dizendo que ela parece e cheira a álcool, mas Scarlett provoca Isara dizendo que é porque ela fica bem de vermelho. A duquesa de repente intervém e diz que Scarlett verá um médico para limpar sua cabeça, já que o que ela fez pode quebrar o noivado e títulos não serão excomunhão. Ao ouvir isso, Scarlett de novo começa a agir de forma louca, e diz à duquesa que só fez isso porque queria dar um presente ao imperador, já que ele gosta de sangue vermelho. Ela age inocente e pergunta à duquesa se fez algo errado. Então Scarlett age obsessivamente apaixonada, compartilhando com eles que quer ser abraçada pelo imperador enquanto coberta de flores vermelhas e que ela e o imperador são verdadeiros companheiros. Scarlett também acrescenta que quer pedir um fio de cabelo do imperador toda vez que se encontrarem, o que Isara acha assustador e perturbador, perguntando a Scarlett se ela quer morrer. Quando a carruagem chega, um servo abre a porta, chocado que Lady Scarlett pisa em sua cabeça e corre apressadamente. Olhando para trás, ele ajuda a duquesa e pergunta confuso onde está Isara. A duquesa balança a cabeça e lembra que Scarlett impediu o duque de bater nela, então ela o ameaça dizendo que tratá-la como noiva do imperador está errado e joga Isara para fora da carruagem. No dia seguinte, uma carta é escrita ao imperador, dizendo que eles deveriam se encontrar de novo, já que se separaram inesperadamente na festa. Scarlett de repente lembra que o imperador e sua noiva são obrigados a se encontrar várias vezes por mês e serão registrados, o que Scarlett sente como um relacionamento aberto. Scarlett relê sua carta e pensa que não quer ser muito irritante, então ela deixa o imperador decidir sobre o primeiro encontro, já que ela sente que é crucial mostrar sua loucura com moderação e constantemente. Isso será o plano perfeito para enganar um tirano desconfiado. Depois de enviar a carta, Scarlett pensa se a programação virá como esperado.
Uma resposta à carta e o ato de ontem tiveram pouco impacto. Então Scarlett chama Lucy e pede seu livro de contas, a propriedade deixada pela falecida mãe de Scarlett, a antiga duquesa. E Scarlett percebe que não pode se tornar independente e fugir com a pequena quantidade de dinheiro que tem, então ela inventa um plano para transformá-lo em uma fortuna. Então ela lembra que a Zona Segura, também conhecida como Berço, é uma área desolada onde a magia é inútil, mas é o esconderijo das fadas. Então Scarlett nota que se as fadas a reconhecerem, ela pode garantir excelentes recursos e a Pedra das Fadas, o tesouro mais caro. Enquanto isso, o imperador recebe a carta de Scarlett e decide prosseguir com o noivado, apesar da tolice de Scarlett, porque ela vem de uma família rica com influência inegável. Os pensamentos do imperador são interrompidos quando seu assistente relata sobre a investigação sobre Scarlett Armyn. Seu assistente diz que Scarlett é uma mulher de coração cruel e implacável e pergunta ao imperador se ela está realmente em uma posição adequada para ser imperatriz. O imperador, ao ouvir o relatório, pensa que é desafiador investigá-la, já que só investigaram através de atividades externas. Ele também sente que Scarlett não está completamente fora de si e que verá a verdadeira Scarlett, não Scarlett Armyn mais tarde. Scarlett recebe sua programação e os encontros mensais com o imperador e pensa em um plano para mostrar ao imperador seu lado louco e picante. O imperador está sentado elegantemente na cadeira quando o Conde Clover o visita no dia seguinte e lhe entrega uma pilha de relatórios para ler. O imperador então chama o Conde Lumen, o chefe de inteligência, e diz que o relatório está confuso, o que o Conde Lumen nega, quase chorando. O imperador abruptamente corta a comunicação. O Conde Clover percebe que terá que trabalhar horas extras. De fato, o imperador então ordena que ele investigue a família Armyn e Scarlett Armyn. O Conde Clover percebe que já faz uma semana desde que Scarlett foi escolhida como noiva. Ele então lembra que os ancestrais dos Armyn são os fundadores da família de Calor e Rabel, que são chamados de heróis que estão lado a lado. Os ancestrais heróicos deixaram para trás algo para a família Armyn que nem os assistentes do tirano acham fácil de romper. O Conde Clover informa o imperador que como o imperador e Scarlett precisam namorar 2 vezes por mês, será útil reunir informações se o Conde Clover estiver por perto. Lembrando de Scarlett, o imperador pensa que quer ver o rosto dela de novo, então o imperador instrui o Conde Clover a entregar uma carta pessoalmente a Scarlett Armyn sobre sua programação. Ainda sem superar como o imperador agiu, o Conde Clover caminha distraidamente e imagina o imperador sentado no colo de Scarlett e acusando Scarlett de fazer algo à sua majestade. Mais tarde naquele dia, Scarlett recebe a carta do encontro com o imperador no próximo dia. A carta diz que ela está convidada para o Palácio Imperial no dia seguinte, com uma nota lateral de que o imperador virá a pé, o que ela não entende. Depois de ler a carta, Scarlett decide preparar presentes que o tirano detesta, já que não pode visitar a casa de alguém de mãos vazias. Ela decide comprar toranja e flores brancas para dar ao imperador, já que são as 2 coisas que o tirano odeia. Ao chegar ao palácio, o Conde Clover informa Scarlett que ela está muito atrasada, mas como é o último compromisso do imperador ele tem tempo de sobra. O Conde Clover então a leva até onde está o imperador. Enquanto caminham, o Conde Clover diz a Scarlett que as luzes mágicas geralmente estão acesas, mas hoje o imperador ordenou que a maioria delas fosse apagada. Ao chegar ao local, Scarlett então pergunta ao Conde Clover se o local é uma prisão, o que ele confirma, brincando que a visão de Scarlett é boa, já que é a primeira vez que ela visita o palácio e ela o conhece bem. Scarlett então responde animadamente ao Conde Clover, que conhece bem o layout do local. Então Scarlett pergunta sinistramente ao Conde Clover se ele acha que ela não o conhece. Na história original, os assistentes dos tiranos também são descritos em detalhes. Se diz que esses assistentes têm a tarefa de observar a vida privada do tirano, mas também desempenham o papel de provocá-lo. Enquanto Scarlett caminha lentamente em direção ao Conde Clover, ele se sente inquieto. Quando o Conde Clover tenta recuar, gotas de água caem em seu rosto, e quando Scarlett vê isso ela então lembra que o Conde Clover é famoso por ser meticuloso, portanto, ela desfruta um pouco do incidente que acabou de ocorrer. Scarlett então limpa o rosto do Conde Clover com um pano e Eide preocupada, perguntando se ele está bem. Então ela pensa que o pano que trouxe é muito útil para provocar o Conde Clover. No entanto, a provocação de Scarlett ao pobre Conde Clover é interrompida pelo imperador, que pergunta o que eles estão fazendo. Então Scarlett cumprimenta graciosamente o imperador enquanto ele se aproxima deles. Em seguida, Scarlett percebe que o imperador está olhando para a cesta que ela está carregando, então ela informa alegremente ao imperador que trouxe um presente, já que acha que não é educado visitar uma casa de mãos vazias. Então Scarlett mostra feliz ao imperador a flor branca como um de seus presentes e pergunta se ela é bonita. Ela também mostra feliz ao imperador a toranja que trouxe como presente para ele. Scarlett também destacou que gosta de toranjas e flores brancas. O Conde Clover fica chocado e assustado pela vida de Scarlett ao ver o presente que ela trouxe para o imperador. Continua a compartilhar que o presente da toranja é do território de Gariz e é um item único carregado pelo lagarto branco. Então ela acrescentou que isso deve ser muito saboroso. O imperador então chama seriamente o nome do Conde Clover e o instrui a sair, já que ele parece cansado. Chocado,
O Conde Clover tenta lembrar o Imperador de seu plano original, mas para. O Imperador então informa ao Conde Clover que ele mesmo será o acompanhante de Lady Scarlet. Enquanto caminham, Scarlet percebe que está muito silencioso desde que o Conde Clover saiu. Scarlet pergunta ao Imperador por que ele instruiu as pessoas a apagarem as luzes lá fora e brinca que é porque ela sente que faz o Imperador se sentir melhor do que nunca. O Imperador apenas diz seriamente a Scarlet que está atualmente no trabalho e que algumas coisas não podem ser registradas na programação. Vendo a expressão do Imperador, Scarlet pergunta se ele quer que ela trabalhe com ele, ao que o Imperador concorda. O Imperador então diz a Scarlet que quer que ela conheça e fale com alguém. Quando as portas se abrem, Scarlet vê um salão assustador e cheio de pessoas dentro de uma cela de prisão. Enquanto caminham pelos prisioneiros, alguém chama Scarlet, o que a impede de andar. Os prisioneiros então agarram as mãos de Scarlet e ela tem dificuldade em se soltar. Ao ver a situação, o Imperador então corta a mão do prisioneiro. Chocada com o ocorrido, Scarlet de repente percebe que ao contrário da história original, a mão do Imperador está coberta de sangue. Scarlet percebe que Charles é um psicopata inegável. Ele afirma que o chanceler tem mais trabalho do que o previsto. Ele então estende a mão para ela, dizendo que tem um longo caminho a percorrer e precisam se apressar. A jovem tem que encontrar um homem que mora longe. Ela também se pergunta por que ele está tão alegre e considera lhe dar um tapa no rosto. No entanto, em certo ponto, uma voz é ouvida dizendo que provavelmente estão cumpridos e um deles está se aproximando rapidamente. No momento seguinte, uma velha emerge da prisão aterrorizante. A avó insana admite que também adora Scarlet, mas Scarlet não entende o que ela está dizendo. Do outro lado, Charlie se lembra de um profeta chamado Sage, que suportou 19 meses de cativeiro silencioso. Diziam que era para proteger o idoso de gangster. As previsões da mulher idosa sobre os Armin não podiam ser descartadas. Em troca, a avó foi convidada a entregar a profecia. Então ela afirmou que há 2 cenários que são mais prováveis de ocorrer, no entanto, a jornada levaria à devastação. Ela também afirmou que apenas os Armin têm o poder de prever sentimentos. Charles acredita que pode usar a mulher para descobrir o que precisa. Scarlet pergunta à avó se ela sabe como se comunicar com fadas e se pergunta se elas são reais. A avó responde que as fadas só são vistas por aqueles com um coração puro. Scarlet envolve seus dedos em torno do braço de Charles e confessa que tem uma fraqueza por sua majestade. A avó fica assombrada pelo que vê diante de si e pergunta a Scarlet se eles estão juntos, ao que Scarlet afirma. Ela realmente acabou de confessar que tem uma fraqueza por sua majestade e confirma que estão juntos. Quando a avó estende os braços para Scarlet, Charles aponta uma espada para ela. Ele insta Scarlet a ser cautelosa, já que essa mulher idosa é uma criminosa que manipula a mente das pessoas. Scarlet pede desculpas a ele por perguntar sobre as fadas, o que foi um erro. No entanto, ele não reage à sua loucura e acredita que ela carece de senso de realidade. Scarlet fica agitada porque Charles continua a ignorá-la e se pergunta por que ele está de repente segurando sua mão. Sem hesitar, ele mostra o homem sentado na cela. Ele diz a Scarlet para perguntar à mulher qualquer coisa. A mulher na cela pergunta como sua majestade está se sentindo, ao que ele responde positivamente. Assim que Scarlet vê a senhora, ela sabe que é a verdadeira sábia. A senhora diz a Scarlet que ela precisa fazer uma escolha porque a mudança já aconteceu. Em certo ponto, Charles pergunta à sábia e os interrompe. Então Scarlet percebe que ele está segurando suas mãos. Então ela sugere deixá-la entrar e ele concorda. No entanto, Scarlet perde o equilíbrio, o que faz a sábia rir. Depois do encontro de Charles e Scarlet, Clover entra no escritório de Charles e diz que Scarlet acabou de ir para casa. Clover então pergunta a sua majestade sobre o que aconteceu na masmorra quando ele e Scarlet foram lá. Clover também pergunta se Fran mencionou algo, o que ele confirma. Ele também diz que Fran decidiu falar quando ver Scarlet. Charles diz que a profecia soou exatamente como que estava consertado uma vez quebrado. Ao ouvir isso, Clover fica maravilhado com o quão vaga a profecia de Fran pareceu. Ele só espera que Scarlet esteja bem, mas Charles garante a ele que ela está bem. Em sua mansão, Scarlet parece cansada e decide ir para a cama. No entanto, Isar se aproxima dela, alguém que ela não esperava que aparecesse. Ele pergunta a sua irmã por que ela ainda está acordada à meia-noite, mas Scarlet não gosta da maneira como seu irmão se aproxima dela. Ele diz a ela como está feliz que ela finalmente voltou. No entanto, Scarlet não entende seu irmão, então ela pede que ele cuide da própria vida. Ele se inclina sobre ela e diz que sabe que ela quase morreu. Isar também acrescenta que ela pensa erroneamente que ele não está preocupado com ela. Quando ela olha para ele, fica chocada ao vê-lo chorar. Com isso, ela promete a Isar que voltará para casa mais cedo e não o deixará se preocupar com ela. Claramente, ele estava agitado e seu humor estava terrível. Scarlet agradece a Isar por se preocupar com ela. Depois disso, ele seca suas lágrimas e ela garante a ele que tudo ficará bem. Então Scarlet decide que precisa ir para a cama e se despede de Isar. Em seu quarto, Scarlet percebe que precisa de muito dinheiro, mas ela tem que estar em contato com as fadas algum dia.
Depois de alguns dias, Scarlett vai ao Banco Imperial e coloca o dinheiro na mesa em frente ao funcionário do banco. Ela também pede ao funcionário para comprar o terreno que precisa. O funcionário diz a ela que, dado o valor que Scarlett ofereceu, ela pode comprar 300 dumas de terra. Enquanto ela conversava com o funcionário do banco, as pessoas ao redor dela estavam falando sobre ela, chamando ela de louca Lady Armin. Apesar de tudo isso, ela mantém um sorriso no rosto. Depois de ir ao Banco Imperial, Scarlett passeia por um belo jardim. O brilho do sol estende a cor das suas lindas árvores. Ela lembra do livro em que Shirley encontra as fadas e elas estavam famintas há 6 meses. Scarlett acredita que as fadas são seres importantes que deram asas a Sherla, já que ela não tinha poderes. Ela também se pergunta se as fadas gostam de maçãs. Scarlett provavelmente comprará sementes do Jardim Mágico em sua viagem de volta. No momento, Charles está caminhando com seu assistente, que afirma que no topo de Bath se recusa a pagar impostos. Aparentemente, está relacionado à invasão do templo. Charles pede para ficar sozinho porque todos vão morrer em breve. Ele também diz que o homem pode lhe trazer uma espada e matá-los todos ele mesmo. Scarlett, por outro lado, se esconde debaixo de uma árvore para evitar a detecção de Charles. Ela está bastante surpresa que Charles saiu para uma caminhada. O assistente de Charles informa a ele que pode esperar um pouco mais e dará a ordem de novo. Ele também afirma que enquanto luta para encontrar receitas, seu orgulho não será destruído. Apesar do que ela ouviu, Scarlett não consegue evitar rir e fazer um som. Naturalmente, Charles nota o ruído. Enquanto isso, seu assistente não entende por que Charles faria tal coisa com pessoas desfavorecidas. Scarlett emerge de trás das árvores e o abraça. Em certo ponto, ela quase cai, mas Charles a segura. Esse é um momento íntimo para ambos. Então Scarlett entende que tudo não saiu como planejado e ela ainda não quer se aproximar de Sua Majestade e quer terminar o noivado. Charles, por outro lado, acredita que ela está agindo como uma criança. Então ela o acha atraente de perto e não consegue controlar suas emoções. Scarlett reconhece que um tirano brutal não pode ter um bom caráter. Isso é demonstrado pelo próprio Charles, que pergunta a Scarlett com uma expressão severa o que ela está fazendo na região. Ela está apavorada e desconfortável no momento. Enquanto isso, o servo está confuso sobre por que ela emergiu da floresta e se encontrou no mesmo local que Sua Majestade. Ele também acredita que o imperador não estava de bom humor devido ao templo. O servo também acredita que seria ruim se o imperador matasse sua própria esposa, então o homem decide proteger Scarlett da ira do imperador. Ele tenta desviar a atenção de Sua Majestade, perguntando se ele está bem. No entanto, Charles apenas pergunta a Scarlett se ela se feriu quando tropeçou, o que ela nega. Scarlett diz que Charles é lindo, o que o faz sentir repulsa às vezes. Scarlett se volta para Sua Majestade, perguntando o que ele está pensando e também explicando o que estava fazendo na Terra. Ela informa que está pensando em comprá-la. Ele fica surpreso com o que ela disse e pergunta se ela já decidiu comprar o terreno. Ela sorri e mostra o quão louca é. Ela diz que há fadas vagando pela terra. Ao ouvir isso, Charles se lembra do que a velha avó lhe disse na cela. Ele não faz ideia de quantos anos Scarlett tem se ela acredita em fadas. Independentemente da idade dela, ela insiste em acreditar em fadas. Scarlett pergunta a Charles se ele pode vender as terras a um preço mais baixo. No entanto, quando ela olha para suas mãos, percebe que ele está usando luvas e rapidamente assume que ele vai bater nela. No instante seguinte, Charles se desculpa e se volta para Scarlett, dizendo que ela está com medo dele. Apesar disso, ele considerará os desejos inesperados de Scarlett. Ele também admite que já está tarde e decide voltar. Ela se despede dele com um tom carinhoso na voz. Scarlett chega à propriedade de seus pais e não tem ideia do que acabou de acontecer. Ela acredita que destruiu todas as suas intenções. Scarlett também se preocupa por não ter se despedido adequadamente. Scarlett reconhece que o imperador é bom com a dama que ele ama, assim como com os outros. Alguém bate na porta, o que a faz se perguntar quem pode ter vindo vê-la. Ela pensa que é o Duque. Ela também está um pouco preocupada porque já é tarde. Quando ela ouve a voz que bateu na porta, logo percebe que é Isar. Scarlett não tem certeza se deve abrir a porta, temendo que o Duque esteja com Isar. Isar gentilmente destranca a porta e ela se pergunta por que ele está ali a essa hora. Apesar de sua desaprovação de ele entrar em seu quarto devido à sua voz autoritária, ele insiste que tem algo importante para lhe dizer, mas o que ele poderia ter para dizer que não pudesse esperar? Scarlett continua dando desculpas para impedi-lo de entrar, o que embaraça Isar. Ela exige que ele fique quieto para saber se mais alguém está com ele. Ele fala calmamente com um tom preocupado, assegurando a ela que tudo ficará bem se ela não abrir a porta. Eventualmente, Scarlett decide abrir a porta e olha Isar nos olhos. Ela pergunta se ele está doente, já que é incomum ele estar preocupado em entrar em seu quarto. Ele alega que não era nada e então se despede dela. Scarlett adormece com um diário nas mãos, onde escreve seus elaborados planos de vingança. Então ela percebe por que eles são difíceis de executar. Enquanto isso,
Charles olha pela janela contemplando a destemida atitude de Scarlett em relação a ele. Ele pensa que isso a faz se sentir livre com ele, ao contrário dos outros que têm medo. Uma velha avisou uma vez que a família imperial e o império seriam destruídos se as coisas permanecessem inalteradas. A profecia dizia que para a prosperidade e existência eterna do império, o destino do príncipe era morrer, tornando necessário eliminar as consequências quando todos acreditavam nas profecias e rejeitavam o príncipe. Charles pegou a espada para sobreviver, valorizando sua vida. Apesar disso, ele ainda achava que Scarlett era especial e não tinha medo dele. Ele lembra de um incidente anterior, quando ela não mostrou medo e até pediu para comprar a terra a um preço mais baixo. Ele então decide vender a terra para ela, pensando que ela pode trazer algo valioso à mesa. No dia seguinte, Scarlett recebe um documento emitido pelo Império. Depois de uma longa conversa com o servo, ela assina os documentos e os aconselha a esperar pela aprovação da família imperial. Uma vez que o servo de Charles sai, ela instrui sua empregada a preparar a carruagem, já que está planejando visitar o banco em relação à compra da terra. Enquanto está na carruagem, ela come comida deliciosa e reflete sobre sua confiança em Charles, percebendo que não conseguiria a terra pela metade do preço. Scarlett para em uma pequena cidade perto do palácio do imperador e procura o mapa que tem, se sentindo um pouco perdida. Ela ouve uma voz feminina estranha. Ao se virar, fica surpresa ao ver uma garota de cabelo verde perguntando se ela está perdida. Scarlett finalmente lembra que a garota estava apavorada com ela. A garota também lembra como Scarlett tentou mostrar seu lado selvagem para todos. Scarlett a chama de cabelo verde, mas a garota corrige dizendo que tem cabelo verde dourado. Scarlett coloca a mão no peito, e diz que se a garota terminou com suas acusações, ela vai embora. No entanto, a garota pede para ela esperar e se apresenta como Paradox Feta. Scarlett pergunta se ela quer ser amiga, mas deixa claro que não está interessada. Feta ominosamente diz a Scarlett que ela não viverá muito e morrerá no final. Scarlett acha esse comentário extremamente rude e declara que não quer vê-la de novo. Enquanto isso, Charles lê um relatório sobre um incidente envolvendo Scarlett. Ele percebe que ela não é tão simples quanto ele pensava, já que seu comportamento muda ao redor dele. O servo não consegue dizer se Charles está sorrindo enquanto o provoca sobre Scarlett, mas Charles o aconselha a levar seu trabalho a sério. Charles então pergunta onde Scarlett está e o servo responde que ela está em uma zona segura. Decidindo verificar como ela está, Charles sai. Scarlett está empolgada com algumas sementes mágicas e fica feliz em ver Charles. Quando ele pergunta o que ela está fazendo, ela responde que está plantando árvores frutíferas como presentes para as fadas. A conversa deles cai no silêncio e Scarlett olha para Charles. Ele olha de volta para ela silenciosamente, levantando ligeiramente os cantos dos lábios. Scarlett é atingida pelo rosto bonito de Charles, se sentindo estranha e sem saber o que dizer. Ela começa a perguntar sobre a terra, esclarecendo que agora pertence a ela e que provavelmente está pagando impostos. Charles diz a ela que pode visitar a terra o quanto quiser, e ao retornar, eles podem reescrever o contrato. Em vez de pagar impostos, ele venderá a terra para ela pela metade do preço. Scarlett fica muito surpresa e olha para ele esperançosamente. Ele então menciona que há uma condição, o que ela sabe que implica que há mais em sua oferta generosa, mas ela concorda. Charles fica surpreso com a empolgação de Scarlett sobre sua oferta de vender a terra pela metade do preço. Ela está animada sabendo que esse acordo ajudaria a romper seu noivado facilmente. Charles agenda o próximo encontro para finalizar o contrato e eles se despedem. Alguns dias depois, na mansão Armen, o servo de Scarlett fica chocado com suas ações. Ela está criando um inseto mágico para vender a um preço mais baixo, que deixa uma mensagem desagradável quando pisado. O Duque pisa em que o acusa de ter uma personalidade desagradável. Furioso, ele grita o nome de Scarlett. Scarlett realmente sabe como causar problemas. Feliz por estar conseguindo sua vingança, Scarlett é informada por sua empregada que o Duque está vindo em sua direção. Não estando com humor para encontrá-lo, ela ordena que preparem a carruagem e diz à empregada para se preparar. Enquanto isso, o mordomo pergunta sobre o bem-estar do Duque. Agora, o Duque, furioso, exige saber o paradeiro de Scarlett. O velho se recusa a cumprir, insistindo que o Duque deve ver um médico primeiro. Os gritos furiosos do Duque ecoam pela mansão enquanto ele repreende o mordomo por não encontrar Scarlett, chamando ele de inútil. Anos atrás, o primeiro chefe da família Armen, Aron Armen, era adorado por todos. Sua vida foi interrompida depois de encontrar seu amor perfeito, e ele eventualmente morreu. Sua amante, escolhida pelo barão em vez de se tornar a duquesa de Milha, se tornou a primeira duquesa. Sua vida estava longe de ser perfeita, já que eventos não revelados levaram à sua eventual morte. Voltando ao presente, o mordomo relutantemente procura Scarlett sob as ordens do Duque. Ele reflete sobre como o Duque se tornou mais tirânico ao longo do tempo. Quando ele encontra Scarlett, ele avisa que ela não deveria estar na mansão. Ela diz a ele que planeja ir à cidade, apesar de saber que não deveria. Então Scarlett tem uma ideia inteligente e sussurra seu plano para provocar o Duque. Não vendo outra opção, o mordomo concorda em seguir o plano dela.
Enquanto isso, Charles, ponderando em seu quarto, está surpreso com os motivos aparentemente inofensivos de Scarlett. Ele sabe que ela quer romper o noivado e tem agido de maneira louca superando suas expectativas. Apesar disso, ele a acha intrigante e decide jogar junto por um tempo. Ele acredita que o noivado terminará, independentemente dos desejos dela, e pensa que não faria mal mantê-la viva e observar suas travessuras por mais um mês. O dia para uma refeição com os anciãos finalmente chegou. Quando Scarlett chega ao local, ela fica empolgada ao ver Izar parecendo diferente do usual, especialmente seu cabelo. Ele pergunta por que ela está atrasada e ela responde que ficou acordada até tarde na noite anterior. O local está ricamente decorado e pronto para receber os convidados. Esta festa é um dos grandes eventos do Ducado, onde todos os membros da família se reúnem, mesmo que os convidados não venham. Enquanto Izar e Scarlett continuam sua conversa no corredor, uma dama grita para eles, dizendo para se apressarem, já que os anciãos chegarão em alguns minutos. Scarlett fica furiosa com a atitude da dama, mas Izar alerta para não retaliar, já que ela é uma órfã. Nesse momento, uma das duquesas chega ao local e aconselha eles a não bloquear o corredor e a entrar. Enquanto estão comendo, Izar não consegue parar de pensar no que aconteceu mais cedo. Ele pergunta a Scarlett se ela está bem e se desculpa, no entanto, ela diz a ele para não se preocupar, já que não é nada. Scarlett pergunta sobre os anciãos, o que Izar responde que suas personalidades não são brincadeira. A ele explica que a relação entre os anciãos e a família Armen é complexa. Os anciãos são uma aliança que protege a fronteira dos monstros, mas sua relação com a família não é boa. No entanto, eles ainda respeitam o antigo duque e sua amante. Ao ouvir isso, Scarlett reflete que todas essas pessoas, incluindo Izar, estão destinadas a morrer pelas mãos do tirano. Ela volta à realidade quando Izar a chama mencionando que terão uma reunião na Califórnia. Ela fica chocada quando ele coloca a mão sobre a dela, mas Izar fica perplexo com a expressão dela. Apesar de sua surpresa, ela pensa que pode haver uma maneira de salvar Izar porque ele é importante para ela. Scarlett planeja maneiras de salvar aqueles de quem mais gosta, a saber, Lucy e seu meio-irmão Izar. Mesmo que não tenha passado muito tempo desde que ela chegou a este mundo, ela ao menos deseja que eles sobrevivam. Izar acorda de seu devaneio, chamando sua atenção para a reunião familiar que eles devem comparecer. Os irmãos caminham em direção à sala de reuniões. Scarlett volta a refletir enquanto caminha, seus pensamentos agora sobre um possível protetor que terá uma desculpa para proteger sua empregada e seu irmão. O mordomo-chefe os cumprimenta do lado de fora enquanto se preparam para entrar na sala de reuniões. Uma vez lá dentro, os irmãos se apresentam aos anciãos que os olham pensativamente. Scarlett examina a sala e seus olhos pousam em duas figuras que ela imediatamente reconhece, um homem idoso de cabelo branco e uma mulher de cabelo preto. Exatamente as pessoas que ela estava procurando para salvar Lucy e Izar. No romance, esses dois anciãos foram os que deram fundos a Scarlett para intimidar Sherla. Eles lhe deram o dinheiro simplesmente porque Scarlett se parecia muito com sua mãe, que eles eram fracos por seu charme, ignorando o fato de que era usado para assediar alguém. A assistência deles foi sua ruína, mas dessa vez será diferente, já que ela não é a mesma Scarlett. Ela os olha animadamente, pensando na perspectiva de tê-los em dívida com ela. A reunião familiar começa e os anciãos apresentam suas queixas ao duque. Eles precisam de dinheiro para comprar Cabel, um cogumelo que repele monstros da floresta de monstros na fronteira deles. A recente exterminação de goblins levou ao surgimento de um minotauro nas fronteiras, aumentando a necessidade de obter mais Cabel. É exatamente como no romance. Curiosa, Scarlett levanta a mão para perguntar aos anciãos a razão para os monstros. A mulher idosa admite que eles também não sabiam, já que é muito arriscado entrar na floresta proibida de monstros. A resposta dos anciãos faz Scarlett perceber por que eles foram considerados incompetentes pelo tirano no romance. A verdadeira razão para a presença dos monstros era graças a uma certa flor que tornava os monstros raivosos. Não importava as tentativas dos anciãos de afastá-los com Cabel, os monstros persistiam até a descoberta da flor na floresta pelo tirano, o que resultou na restauração da floresta e na execução dos anciãos Armen. Scarlett sabe que quando o Minotauro se for, um dragão ocupará seu lugar. Ela quer encontrar uma solução para salvar sua família. O Duque Armen, sem consideração, recusa o pedido dos anciãos. Scarlett se anima para o que está por vir, já que ela se lembra das ações do tirano ao ler o romance, podendo usar isso para ajudar a resolver os problemas deles. Izar cutuca ansiosamente, olhando para ela, dizendo que ela está deixando ele nervoso com o que quer que esteja em sua cabeça, já que ela parece muito animada e empolgada. Algum tempo depois da reunião, Scarlett chama os anciãos que estão depositando seus pertences em suas acomodações temporárias na propriedade Armen. Lady Sarah e Adrien a cumprimentam apreensivamente, como se esperassem ser zombados depois da recusa direta do Duque em fornecer fundos para os cogumelos Cabel. Em vez disso, Scarlett apresenta a eles seus bens herdados de sua mãe, com uma intenção aparentemente pura de ajudá-los. Ela também lhes deseja o melhor para sua proposta, para que possam obter mais fundos. Lady Brian assegura a ela que não desistirá facilmente, pretendendo ficar até conseguir o que vieram buscar.
Os anciãos aceitam graciosamente a oferta de Scarlett, prometendo retribuir. Satisfeita com o nível de gentileza que está demonstrando, Scarlett opta por contar a eles mais tarde sobre como resolver o problema deles. Quando o momento certo chegar, ela lhes contará sobre as coisas que deseja em troca, proteção para Lucy e Zar. Mais tarde naquele dia, Lucy entrega a Scarlett uma carta do Palácio Imperial. Esperando totalmente uma carta de rejeição do tirano, ela lê decepcionadamente uma carta oficial de agendamento que diz para ela responder o mais rápido possível. Ela amassa a carta na mão. No Palácio Imperial, em um dia de trabalho perfeitamente normal, ele está olhando pela janela, desejando que os dias sejam como hoje. O pensamento desaparece quando um cavaleiro se aproxima dele, anunciando a chegada de Lady Armin. A dama agora está acenando para ele no caminho que leva ao seu escritório. Ele serve o chá da dama antes de se virar nervosamente para ela. Lady Scarlett Armin expressa seu descontentamento com a falta de consideração dele por sua chegada repentina, e afirma que pode haver algo acontecendo entre eles desde o dia em que se conheceram. O primeiro-ministro a encara boquiaberto, enquanto ela continua a lhe alimentar com cenários de sua suposta admiração por ela. Ele se prepara para correr e nega veementemente as acusações. Mas ele fala tão alto que alerta os servos a vários cômodos de distância. Scarlett amplifica sua provocação ao primeiro-ministro, e para obter o máximo efeito, ela cora enquanto pergunta sem vergonha se ele gosta dela, agindo de maneira louca e causando problemas. Então ele apenas fica lá, sem responder, olhando para ela fixamente. Continuando com suas provocações sobre seu amor não comprovado por ela, o primeiro-ministro Clover já teve o suficiente. Ele exclama sua confusão, mas Scarlett é implacável. Sua confusão apenas a alimenta ainda mais. Clover está ligeiramente influenciado de alguma forma, agora internalizando seu comportamento e como é percebido pelos outros. O primeiro-ministro mais inteligente do Império está preso na bobagem só porque é solteiro e nunca esteve em um relacionamento. Ele cora, ignorante sobre o que o amor pode sentir, e implora para Scarlett parar. Enquanto ele faz isso, ela menciona seu noivado com o imperador, o que o tira de sua confusão. A imagem do olhar ameaçador do imperador imediatamente causa medo no coração do pobre homem. Scarlett percebe sua vítima ficando quieta, parecendo estar prestes a chorar. Ela se desculpa precipitadamente por suas ações duras, mas continua a provocá-lo depois de perceber que precisa continuar com a encenação. Ela lança um último olhar, maximizando suas habilidades de atuação em um último pedido de desculpas sincero, deixando ele boquiaberto e ainda mais confuso. No caminho de casa, Scarlett reflete sobre suas ações. Foi mais problemático do que ela desejava. Ela só espera que ele espalhe o que aconteceu com os outros assistentes para que eles a odeiem, o que levará o tirano imperador a salvar as aparências e rejeitá-la. De volta ao escritório do primeiro-ministro, o Conde Lumen chama por Clover, que ainda está sentado em frente ao agora chá frio. Ele de repente pergunta ao Conde como seria sentir amor. Ele enumera seus sintomas, o que faz parecer que ele está apenas doente, mais do que apaixonado. Ele corta a conversa, preferindo manter para si o que aconteceu mais cedo. Na manhã seguinte, no anexo da mansão Armin, Scarlett e sua empregada Lucy estão do lado de fora das acomodações dos anciãos. A porta está fechada e os ocupantes estão ausentes, desanimando Scarlett, já que ela tinha pedido a Lucy para fazer biscoitos para eles. Eles não têm que esperar lá do lado de fora da mansão, já que Lady Adrien chama por Scarlett. A mulher idosa revela que estava em uma reunião para a futura compra de cabel. Scarlett expressa entusiasticamente seu interesse no cogumelo e Lady Adrien agracia, mostrando um punhado de cabel à jovem. Enquanto Lady Adrien fala sobre a capacidade do cogumelo de paralisar temporariamente demônios, Scarlett de repente perde o controle de seu corpo. Ela cambaleia antes de cair no chão, para o horror total de Lucy. Com dor de cabeça, ela se lembra de falar com Lady Adrien antes de se encontrar transportada para uma floresta. Parece familiar para ela, embora seja sua primeira vez lá. Ela sabe que está na floresta dos monstros. Ela ouve um movimento atrás de si e se vê olhando para Sherla. Ela reconhece o cabelo vermelho imediatamente como o amante do tirano no romance. A mulher fala consigo mesma, mencionando uma ferramenta para substituir o cabel. Scarlett sabe que na obra original, Sherla encontrou um substituto para o cabel, mas com a ajuda de outra pessoa. Ela segue Sherla na floresta, ansiosa para ver a ferramenta que está procurando. Depois de caminhar um pouco, Sherla levanta sua lâmpada à sua frente. Ela a chama de limo de gepeto, uma matéria cinzenta com olhos minúsculos e uma boca caída. O limo de gepeto é inofensivo para os humanos, mas é um predador que se alimenta de qualquer monstro feroz na floresta. Esta é a ferramenta para substituir o cabel. Scarlett sorri para si mesma enquanto se certifica de lembrar a localização do limo para encontrá-lo na próxima vez. Sua visão de repente desaparece quando ela ouve alguém chamar seu nome, implorando para que ela acorde. Ela acorda em sua cama, o quarto parece estar cheio de olhares preocupados. Zar, os anciãos e Lucy parecem extremamente preocupados. Zar a repreende por ser uma criadora de problemas. Ele diz a ela para pegar leve, e considerar ir a algum lugar para se recuperar, se a mansão for desconfortável para ela.
Sua sugestão lhe dá uma ideia de usar isso como desculpa para ir à propriedade dos anciãos. Ela olha para Lady Adrian de maneira travessa, mas é imediatamente recusada. A mulher mais velha lhe diz sobre os novos perigos que aguardam em sua propriedade, se ela for. Astutamente, Scarlett é rápida em propor verificar o estado das coisas na propriedade deles para convencer o ancião. Vendo o benefício que obterão com a visita dela à propriedade, Lady Adrian sorri para ela apropriadamente. Scarlett terá que pedir a aprovação de seu pai também, mas Isar tem outras ideias. Vendo a troca entre as damas, ele expressa sua desaprovação, mesmo que seu pai aprove. Ele acha preocupante que sua irmã vá sozinha para um lugar perigoso. Scarlett assegura a seu meio-irmão que ela estará segura, já que não irá sozinha. Ele termina de ler uma carta e pede ao seu primeiro-ministro para limpar sua agenda pelas próximas 2 semanas. Ele tem um compromisso com a jovem dama. Os Arryn estão do lado de fora de sua mansão entre servos ocupados preparando a partida de Scarlett e dos anciãos. O próprio Duque está lá também, repreendendo sem sentido seus filhos enquanto espera a chegada do imperador. O Duque Arryn comenta sobre a chegada tardia do imperador, falando com arrogância sobre Cagor respeitar a família Arryn. Isar explica a Scarlett que ele deve estar agindo orgulhosamente, já que é a primeira vez que o imperador virá à propriedade deles. A família real Cagor e a família Arryn têm uma velha relação que atravessa gerações, onde os Cagor governam e os Arryn protegem as fronteiras do império. Mas Scarlett sabe que o relacionamento eventualmente termina depois da família Arryn falhar em cumprir seu dever. Isar pergunta por que ela quer viajar com o imperador. Ela simplesmente diz que é noiva dele e que é normal, mas no fundo ela sabe o verdadeiro motivo. Ela na verdade espera que a viagem de 3 dias juntos faça o imperador se cansar dela, seu objetivo final. Ela também conta a ele sobre a fácil aprovação de seu pai para suas férias, deixando os detalhes para si mesma. Quando ela foi até ele estava agindo de maneira suspeita com uma bola de cristal. Ela lhe contou seu motivo e destino, o que o levou a supor que ela estava indo lá para investigar a posição de sucessora. E isso a surpreendeu. Ele parecia desconfiado dela na época, com a menção de sucessão. Ele perguntou a ela sobre o paradeiro de um selo, o selo da família deles. Ele a estava incomodando sobre isso repetidamente. O selo era prova de propriedade da família, algo que o Duque não possui. Ela se pergunta por que ele está procurando por isso de novo, o que também a deixa curiosa, e que forma o selo tomou, já que ele muda cada vez que é passado adiante. Enquanto ela olha para uma bandeira com o brasão de sua família distraidamente, Isar de repente chama sua atenção, dizendo para ela se curvar ao imperador. O Duque se aproxima animadamente do imperador. Eles trocam cumprimentos. Depois da formalidade, o Duque começa a falar sobre sua família ao imperador. Isar e Scarlett percebem o imperador apenas parado ali, aparentemente sem intenção de ouvir o Duque. Isar percebe 2 dos cavaleiros do imperador olhando para Scarlett. Ela conhece os 2. O cavaleiro loiro, Conde Lumen, é o chefe do departamento de inteligência, e o que usa tapa-olho é o comandante dos cavaleiros. Apesar de conhecer suas identidades, ela os cumprimenta formalmente pela primeira vez. Isar percebe que os cavaleiros parecem admirá-la, julgando por seus sorrisos suaves e bochechas coradas. Charlie se aproxima por trás dela, chocando ela. Ele segura seus braços, impedindo ela de cair. Já faz muito tempo desde que se encontraram pela última vez, e seu cumprimento repentino a deixa incrivelmente nervosa. Ele chama o Conde Lumen, que traz um buquê de rosas vermelhas para ela. Ela cora quando ele diz que as flores lembram dele e que elas se parecem com a cabeça dela. As pessoas ao redor deles param, chocadas, olhando para o Duque, que está boquiaberto. Os 2 cavaleiros riem ao fundo. A pequena brincadeira do imperador parece ser uma prova de que ele está apaixonado. Os anciãos a convidam para entrar na velha carruagem desgastada deles. Scarlett não pode deixar de se sentir decepcionada, fazendo ela querer viajar com o imperador em sua carruagem. Ela olha para trás e o vê conversando com seus cavaleiros, ocupado e aparentemente não se importando com ela. Isar, sempre preocupado, lembra ela da conversa do outro dia. Eles discutiram sobre o relacionamento dela com o imperador. Isso perturbou que o homem noivo de sua irmã era conhecido por ser cruel, mesmo que não importasse para ela, ele ainda não podia evitar. Scarlett entendeu que seu irmão tinha medo de que o imperador pudesse machucá-la fisicamente, e isso a fez se importar mais com Isar. Ele foi o único que realmente se importou com ela. Ele lhe deu uma ferramenta mágica, uma pedra lisa e clarosada para enviar mensagens. Ele pode contatá-la enquanto ela estiver com ela e ela pode fazer o mesmo. Ele estaria lá se algo acontecesse com ela. Com a ferramenta mágica na mão, Scarlett caminha em direção à carruagem, enquanto lhe lembra sobre sua tarefa enquanto ela estiver fora. Ele deve regar suas plantas na zona segura para ela, e ele aceita com prazer. Eles se despedem. Não faz muito tempo desde a partida deles da propriedade Arryn, mas eles fizeram inúmeras paradas no caminho devido a ataques de bandidos prevalentes. O Conde Lumen, que está viajando na carruagem dos anciãos com Scarlett, reclama que Puzzles Scarlett sobre por que esse homem está viajando com ela em vez do imperador.
O homem continua agindo como se não soubesse de nada e reclamando. Os anciãos sentados à sua frente expressam sua vergonha pela situação, já que os ataques começaram a acontecer em seu território. Scarlett os assegura de que não foi culpa deles, já que estavam viajando com uma carruagem imperial. Deve ser o motivo dos ataques. Eles têm a sorte de estar viajando com os cavaleiros e ela confia que os bandidos não são páreo para o imperador. De repente, um dos cavaleiros grita para informar a todos que um bandido está fugindo, e os cavaleiros se lançam em ação de novo. Scarlett percebe uma figura ominosa no canto do olho, ao lado da carruagem. Ele parece conhecê-la, até chamando seu nome enquanto levanta a faca para ela. O homem não percebe uma mão alcançando a parte de trás de sua cabeça. E isso a surpreende. Em pé sobre um bandido inconsciente está Charles, parecendo calmo e controlado, mesmo depois da violência que ele acabou de infligir. Ele verifica como ela está e ela agradece por salvá-la. Ela percebe o cavalo branco do imperador ao fundo, chegando à conclusão de que ele viajou em seu cavalo. Ele abre a porta quebrada da carruagem e oferece uma mão, convidando ela a viajar com ele em sua carruagem. Juntos na carruagem imperial, sentados em frente ao imperador, Scarlett o encara, incrédula, enquanto ele a informa sobre o motivo dos ataques e eles estavam procurando por ela. Ele conta a ela sobre os assassinos de pau, vindos de outro reino que produziu numerosos assassinos. Os que atacaram pareciam amadores, mas ele ainda estava cauteloso, já que eles eram capazes de usar uma técnica única de pau. Ele pergunta a ela se há alguém que quer matá-la. A primeira imagem que surge em sua cabeça é a de seu pai, o Duque. Charles avisa que eles atacarão de novo, e que isso não será um grande problema. Scarlett entende mal, pensando que ele não deve se importar muito com ela e que não será um grande problema. Ela começa a entrar em pânico. Ele a interrompe, a tranquilizando de que ela não precisa se preocupar. Nenhum perigo chegará a ela quando estiver com ele. Algum tempo depois, a caravana para um descanso. Scarlett é cumprimentada pelo comandante dos cavaleiros imediatamente. Ele pede desculpas a ela pelo incidente anterior. Charles está ameaçadoramente atrás dela, intimidando seu cavaleiro. Ela dispensa o cavaleiro facilmente, já que realmente não se machucou. Ela até se sentiu segura o suficiente para dormir na carruagem imperial. Surpreendentemente, o tirano espelha sua gentileza ao cavaleiro e o deixa ir facilmente, para alívio do cavaleiro. O Conde Lumen chama o imperador para um assunto urgente. Observando ele se afastar, Scarlett pensa em uma maneira de agradecê-lo por sua segurança. No jantar, Scarlett ergue um copo para chamar a atenção de todos ao redor da fogueira. Os cavaleiros reunidos ao redor do fogo ainda estão jantando. Os anciãos olham para ela desconfiados e todos antecipam o que ela vai fazer. Ela agradece aos cavaleiros por sua chegada segura, e em troca, lhes oferece um presente por seus esforços, uma bela serenata. Ela examina a área, se certificando de que Charles pode vê-la antes de começar. Seus olhos se encontram por um segundo e ela começa. O canto de Scarlett deixa os cavaleiros desconfortáveis. Um deles aponta que ela na verdade não é tão boa. Alguns deles pararam no meio do caminho, chocados e enojados. Eles acabaram de jantar, alguns deles já vomitaram. Ela continua cantando de olhos fechados, sem se importar com qualquer reação do público, focada em sua música. Ela sinceramente espera que isso choque o tirano. Ela abre os olhos, espiando o homem. Ele está reagindo, mas não da maneira que ela esperava. Em vez disso, ela é a que fica chocada. Ele está sorrindo. Mas por hoje vamos ficando por aqui, então se você gostou dessa história e quer uma continuação, me avise nos comentários escrevendo plano de rejeição.